Utilização de insetos como bioindicadores feito por Yara Vitor e Isabela Lorena. Mas afinal, o que são os insetos? Bom, são seres fantásticos. Possuem posição taxonômica no reino animal, no filo Arthroptera e na classe Insecta. Os insetos existem na Terra há cerca de 330 milhões de anos. Além disso, dentro do reino animal, eles representam 80% de todas as espécies conhecidas. Já foram descritos cerca de 800 mil espécies e milhares de outras espécies ainda estão sendo descritas atualmente. Estima-se que de 2 a 5 milhões de espécies ainda não são conhecidos pelos cientistas. É difícil encontrar um lugar na Terra que não tenha uma espécie de inseto. Eles estão presentes em cavernas subterrâneas, na região antártica, no Círculo Ártico e em lugares acima de 6.000 metros acima do nível do mar, como por exemplo no Himalaia. Eles só não estão presentes no mar aberto. Mas qual a importância? Bem, os insetos apresentam importâncias tanto econômicas quanto ecológicas, uma vez que possuem estreitas relações com os recursos ambientais. Essa relação deve-se à capacidade perceptiva a perturbações ambientais, as quais provocam alterações na estrutura da comunidade, na geração de riqueza, distribuição de abundância e diversidade das espécies, existindo, desse modo, uma relação entre a complexidade estrutural do ambiente e da diversidade de habitat e sua biodiversidade. Dentre os insetos com potencial para uso em programas de monitoramento ambiental, as principais espécies pertencem às ordens Coleóptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera e Orthoptera. A ordem Coleóptera é considerada a mais diversa entre os insetos. Devido à sua abundância nos mais diferentes ecossistemas e por atuar em vários níveis tróficos, as mudanças nos padrões de comportamento e na abundância sazonal dos insetos têm sido utilizadas como ferramenta para explicar os distúrbios ambientais. Outra ordem de interesse na bioindicação é a dos Hymenoptera, representado pelas abelhas, formigas e vespas. De modo geral, os insetos deste grupo são sensíveis às mudanças ecológicas e também aos resíduos de moléculas de inseticidas. A ordem Diptera é conhecida pelas moscas e mosquitos, mas lembrado pelo interesse médico veterinário. Os insetos da ordem Lepidoptera também têm sido considerados grupos-chave como bioindicadores, pois atuam nos ecossistemas florestais e agrícolas como desfolhadores, decompositores, presas e hospedeiros de carnívoros. As vespas e as abelhas são importantes bioindicadores, uma vez que possuem interações que mantêm com outros grupos de organismos, como por exemplo parasitismo, predação, polinização e dispersão. Esses organismos são sensíveis às mudanças ecológicas, principalmente as referentes à estrutura, composição da vegetação e também aos resíduos de moléculas de inseticidas, de fungicidas e de poluentes presentes nas plantas. De modo geral, essa sensibilidade tem sido utilizada como ferramenta para avaliar a qualidade dos ecossistemas próximos a áreas de mineração, de agricultura ou na região urbana. Um estudo avaliou como as abelhas africanizadas sofrem com os efeitos da tiamictosan, que é um pesticida agrícola. Elas sofrem redução nas atividades de florestamento, alta taxa de mortalidade, redução da frequência de acasalamento das abelhas rainhas, além de sofrerem por distúrbios neurofisiológicos. A vantagem de se utilizar os bioindicadores é que eles permitem uma avaliação mais segura e confiável da qualidade ambiental, indicando os esforços que deverão ser empreendidos para a restauração da biota. Dentre os benefícios da utilização dos bioindicadores está a resposta integrada, pois estes organismos precisam estar presentes em diversos ecossistemas, interagir com os processos físicos, químicos e biológicos ambientais, além de possuir funções importantes no ecossistema, nos informando sobre o conjunto. O diagnóstico em estágio inicial pode ser monitorado, pois os insetos apresentam respostas mais rápidas do que grande parte dos vertebrados e plantas, e podem ser amostrados em maior quantidade e em escalas mais refinadas de que organismos maiores. São preferíveis por serem mais precisos e possuir melhor custo-benefício que outras ferramentas, como os marcadores moleculares, por exemplo. E também são benéficos por possuírem ampla distribuição temporal e espacial. Estão disponíveis o ano todo e têm baixa variabilidade para o ruído no sistema. Trazendo para um contexto regional, sabe-se que o Paraná é abrigo do maior reservatório de hidrelétricas da América Latina. As intensas atividades humanas na bacia do rio Paraná acabam interferindo no ecossistema, elevando a carga de nutrientes oriunda dos esgotos domésticos e tóxicos de atividades agrícolas.
assim como o desmatamento e a construção do reservatório afetam o equilíbrio da biota, tendo consequência nas esferas econômica, política e social da região. É de suma importância a correta identificação dos efeitos das ações antropogênicas para, assim, avaliar o estado ecológico de um sistema aquático, permitindo detectar os impactos ocorridos nesse ecossistema. Uma área de pesquisa relativamente nova é a ecotoxicologia, na qual são utilizadas espécies como os biossensores. A sensibilidade de algumas espécies versus a tolerância de outras a diferentes condições de toxicidade é testada em laboratórios e em campo, visando selecionar aquelas mais adequadas ao monitoramento de compostos, resíduos ou ambientes que apresentam toxicidade a todo o conjunto de seres vivos. A importância da agropecuária se traduz nos números expressivos resultantes da colheita e produção regional. Nesses sistemas, as respostas dos grupos bioindicadores servem como um alerta para possíveis alterações no potencial econômico de tais áreas. As respostas dos organismos bioindicadores, incluindo os insetos, podem influenciar as articulações políticas. Esses insetos podem ser utilizados para a determinação de resíduos de alguns pesticidas, bem como para detectar o nível de toxicidade perigosa frente a inseticidas comumente empregados. Referências bibliográficas e muito obrigada.